pessoal do 8º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós iremos ver medidas de capacidade de armazenamento de dados. A aula de hoje é uma aula para quem gosta de computador e para quem também não gosta muito, porque você vai entender um pouco mais e talvez você comece a gostar. Você vai precisar de caderno ou folha para anotação, lápis e borracha. E se você tiver aí uma calculadora, ela vai te ajudar em alguns momentos também. Os objetivos da aula: compreender a diferença entre bit e byte, compreender a grandeza, capacidade de armazenamento de dados e suas unidades, e realizar a transformação de uma unidade de medida para outra. Você consegue ler o texto abaixo? Dá uma olhada nesse texto aqui, ó. Ih, professor, isso aí tá parecendo aqueles negócios lá do filme do Matrix. Não tô louco, mas tem um texto aqui. Só que esse texto tá em outra linguagem, né? Que linguagem é essa? Essa linguagem é aquela linguagem do computador. Aqueles numerozinhos, né? O famoso código binário. Só zeros e uns. Olha só. E se você tivesse essa tabelinha para te ajudar a ler ali? Será que ficaria mais fácil? Dá uma olhada nessa tabela. Perceba como no código binário aqui, nós temos 8 dígitos, né? Temos aqui 8 dígitos que representam uma letra. Aqui nós temos 8 dígitos também, porém há uma diferença para o de cima, que o número 1 aqui no caso está na primeira casinha, da direita para a esquerda, né? E aqui no segundo ele está na segunda casinha. Aqui nós temos dois números 1, então eles são diferentes. Cada sequência ali, quando muda a sequência do número 1 e do número 0, significa uma letra diferente. Agora, observe já, vou te dar uma dica, daqui a pouco nós vamos ver mais sobre a transformação do código binário para o caractere de alfabeto que a gente conhece, mas eu já vou te dar uma dica aqui, ó. Observe que os 3 primeiros dígitos na nossa tabela aqui do alfabeto, eles são sempre iguais, não é? Sempre 010, 010, 010, 010, 010, olha aqui, ó, 010. Esses 3 primeiros dígitos da esquerda, eles fazem referência à formatação da letra. Se vai ser maiúscula, se vai ser minúscula, se vai ter acento. Agora, os 5 últimos dígitos ali, ou os 5 primeiros da direita para a esquerda, é que vão realmente nos dizer qual é a letra. Vamos decodificar ali. Olha só, eu vou voltar na tela anterior aqui para que você observe a letra A. A letra A, tirando os 3 primeiros, é 00001. E aqui no nosso texto, aquele que eu coloquei antes, que eu repeti, ó, eu acho que aqui é a letra A, porque começa do mesmo jeito que estava naquele nosso quadro ali, né? 00001. O que está escrito aqui? A minha matéria preferida é matemática. Isto é o que está escrito aqui em código binário. Mas vamos analisar um pouco mais de perto. Aqui eu já disse para você que é a letra A, e realmente era, né? Agora, olha só este segundo caractere aqui. Você já entendeu que a cada 8 numerozinhos, 8 algarismos ali, né? 8 dígitos, nós temos um novo caractere. O que será esse próximo aqui, ó? É 001 e só tem zeros. Isso aqui significa o espaço em branco. Olha! Então agora nós temos minha, M-I-N-H-A. Então é M-I-N-H-A. Ó o A. Aqui tem um A de novo, ó, igualzinho. E aqui tem outro espaço. Olha só. E depois vem matéria e mais uma vez um outro espaço. Perceba que é a mesma sequência, o mesmo código aqui, ó. E preferida em um outro espaço, a letra E, provavelmente é este código aqui, e daí vai ser mais um espaço, olha ali, ó, igualzinho. E matemática, então é M-A-T-E-M-A. Olha esse A aqui, ó. Ele tem acento. Observe a diferença entre esse A e aquele A lá do início. Naquele primeiro, ele começa com 0, nosso código. Nesse caso aqui, ele começa com 1. E o resto da sequência é a mesma que antes.
O sistema de numeração binário, este sistema aqui, ele surgiu em 1703 com Gottfried Leibniz, desenvolveu a lógica em um sentido formal e matemático, utilizando o sistema binário. Em seu sistema, uns e zeros também representam conceitos como verdadeiro e falso, ligado e desligado, válido e inválido. O Leibniz, ele trabalhou no sistema binário, no sistema de numeração binário, com números zeros e uns. Mas não foi a primeira vez que alguém utilizou o sistema de numeração binário. Aliás, o sistema binário significa um sistema com dois símbolos, com dois caracteres diferentes, ok? De base 2. Mas lá no século 3 antes de Cristo, um matemático indiano, ele nos registros históricos, talvez tenha sido o primeiro matemático a trabalhar com o sistema binário. Mas o Leibniz aqui, ele desenvolveu este sistema com base nos algarismos 0 e 1 e também ligando estes algarismos com o sistema decimal que nós usamos cotidianamente. Nós já vamos ver sobre isso também. E depois disso, lá em 1854, olha só, 150 anos praticamente depois lá do Leibniz, o George Boole, ele publicou a álgebra booleana com um sistema binário completo. Ele deu continuidade ao trabalho do Leibniz e complementou ele, e que permitia a construção de modelos matemáticos para o processamento computacional. Ou seja, ele utilizou principalmente esses zeros e uns e este conceito de verdadeiro ou falso. Você já vai entender por que isso. Como o computador lê os números? O computador identifica números? Não. O computador é uma máquina que identifica impulsos elétricos. Só isso. E como ele identifica impulsos elétricos, como ele é um meio eletrônico que identifica impulsos elétricos. Como assim, professor? Ele usa isso aqui, ó, o transistor. Talvez você já tenha visto um desse daqui, se você for mais antigo, assim como eu, ou se você for mais novo, desse tipo aqui, ó. Esse é um transistor mais moderno, esse aqui é do tempo que a televisão não era tela plana, né, que tinham aqueles rádios maiores. Ele tinha esse tamanho aqui. Hoje em dia ele está menor e, na verdade, dentro de um chip da placa de um computador existem milhares de transistores. Fazendo o quê? Qual a função dele? O transistor, ele tem duas funções básicas: amplificar a corrente elétrica ou barrar a sua passagem. Ele permite que uma corrente elétrica passe ou seja interrompida. Por exemplo, ele é um interruptor. Como um interruptor aí na sua casa faz quando você vai acender a lâmpada ou apagar a lâmpada. Você coloca numa posição, a corrente elétrica passa por ele e vai até a lâmpada. Ou você coloca na outra posição e ele barra a corrente elétrica ali. O transistor, ele faz isso. Imaginando que a lâmpada apagada represente o algarismo 0 e imaginando que a lâmpada acesa represente o algarismo 1, olha quantas possibilidades nós poderíamos ter se nós tivéssemos uma sequência ali com 8 lâmpadas, por exemplo. Com as duas primeiras acesas e o resto tudo apagado, poderiam significar um caractere, como nós vimos naquele nosso alfabeto binário de antes. Uma acesa, uma apagada, essa aqui acesa, apagada, e a 1, 2, 3, 4, quinta e a quinta acesa e o restante apagada significariam outro caractere, por exemplo. Os primeiros computadores, nós temos algumas fotos aqui, ó, eles tinham painéis cheios de lâmpadas, onde essas lâmpadas diziam a informação para a pessoa que estivesse lendo ali o código binário, né? Aqui nós temos um outro modelo, um pouco mais novo, a foto até mais colorida, mas também com painéis com lâmpadas. E por que 8 lâmpadas? Por que 8 dígitos? Por que não usaram 4, ou 5, ou 10, né? Enfim, foram 8. Bom, quando nós temos uma lâmpada, nós temos duas opções. Ela pode estar apagada ou ela pode estar acesa. Com uma lâmpada nós temos duas opções. Se tivéssemos duas lâmpadas, teríamos duas opções de uma lâmpada, duas opções da outra lâmpada. 2 vezes 2, 4 opções, né? Ou as duas apagadas ou as duas acesas. A primeira acesa e a segunda apagada, ou a primeira apagada e a segunda acesa. Vale lembrar que este sistema é um sistema posicional.
aonde está localizada a lâmpada importa, né? Se é a primeira que está apagada, a segunda que está apagada ou acesa, importa, ok? Então, com 2 lâmpadas nós teríamos 2 opções, né? 2 vezes 2, 4. E com 8 lâmpadas, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, teríamos 2 elevado à oitava, 2 elevado a 8. 2 elevado à oitava potência vai me dar 256 opções. Com 256 opções, era possível representar todos os caracteres daquela época. Letras, números e símbolos. As letras, precisávamos das 26 letras do alfabeto. Números, com os 10 algarismos, de 0 a 9, nós conseguimos formar todos os infinitos números. Símbolos, acentos, barra, sinais de divisão, igual, asterisco, enfim. Com 256, era possível representar tudo isso. Era, hoje em dia não é mais. Olha só, cada lâmpada dessa aqui, que recebia ou não um impulso elétrico, significa 1 bit. Cada dígito disso daqui significa 1 bit, porque aqui passa um impulso elétrico, que é dado a informação ao computador. Quando você tem uma junção de 8 bits, você tem aqui 1 byte. 1 byte, você já viu que quando você tem uma sequência dessa daqui, você tem uma letra, por exemplo. Então, 1 byte representa um caractere no seu computador. Quando você tem uma letra, cada letra dessa que tem aqui nesse texto, ou cada número e cada espaço em branco, inclusive, está ocupando um espaço de memória aqui no computador de 1 byte. Joia? Agora, os caracteres não são só números e letras. Cada pixel desta tela, da resolução aqui, tem 1 byte, certo? 1 byte para cada pixel da tela. Antigamente, antes, no início do computador, vocês viram que eram painéis com lâmpadas. Depois, quando começaram a usar telas, né, o monitor para conseguir enxergar e operar com dados de entrada e ler as mensagens do computador, no início era uma tela preta e branca. E depois veio uma tela monocromática, ela tinha ali 2 cores, 3 cores, e depois uma tela com 16 cores, e depois com 256 cores, de repente com não sei quantas 1000 cores, que é a tela de hoje. Se você fizer uma multiplicação aí dos pixels, por exemplo, numa resolução em HD, 1080 por 720, só por curiosidade, multiplica lá depois 1080 vezes 720. A quantidade que der é a quantidade de caracteres que tem que ter uma tela com resolução de alta definição, com resolução HD. Vamos em frente. Definições, olha lá, o bit. Da onde que veio esse nome? Bit é a simplificação para dígito binário. Nós estamos falando de código binário, então o dígito binário é o binary digit, ou seja, bit. Em inglês, é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. Lembre-se, 1 bit é 1 bit. Agora, 8 bits vai dar 1 byte. Então, não confunda as duas coisas. Olha lá, o que é o byte? Byte é uma unidade de informação digital equivalente a 8 bits. Então você precisa de 8 bits para formar 1 byte. 1 bit não vai te dizer nada, 1 bit só vai dizer lá se o sinal passou ou não passou naquele ponto lá. Se acendeu ou não acendeu a lâmpada. É só um impulso elétrico. Joia? Agora o byte não. O byte é o equivalente a 8 bits e ele vai representar um caractere. O byte é representado pelo B maiúsculo e o bit pelo B minúsculo. Grave essa informação aí. Agora, quantos bytes? Olha lá. Nós temos aqui aquele nosso texto de antes, né? A nossa frase ali, a minha matéria preferida é matemática. Bom, analisando, quero saber quantos bytes, eu posso contar aqui o número de letras de cada palavra, né? A, uma letra, minha 5 letras, matéria 7 letras, preferida aqui tem 9 letras, tem uma letra e matemática 10 letras. Somando tudo aqui e somando os espaços,
10 mais 10, 20, mais 7, 27, com mais 5, 32, mais um 33. Agora 34, 35, 36, 37, 38 espaços. Mas eu posso somar por aqui, ó. Eu posso contar um por um ou multiplicar, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. 5 vezes 7 é 35. 36, 37, 38. Bateu o mesmo número. Então, quer dizer que este texto aqui ocupou um espaço de 38 caracteres ou 38 bytes de memória aqui neste computador. Esta frase, né? Fora os detalhes, moldura, sombra ou não, e aí são outros caracteres. Joia? Mas vamos analisar aqui com calma por enquanto estes. Agora é a sua vez. Descubra quantos caracteres de memória o texto abaixo ocupa em um HD. HD é a sigla para Hard Disk em inglês. Em português significa disco rígido. O disco rígido, ou HD, é aquele dispositivo, lembra uma gaveta fininha, onde são armazenados os dados, as informações, os arquivos no computador. Nós vamos falar mais sobre o HD, mas aqui eu só quero que você analise esta frase, assim como nós fizemos na frase anterior, e me diga quantos caracteres de memória esta frase ocupa no HD. Eu não quero que você analise com as aspas, ok? Basta analisar a frase, os caracteres que estão entre as aspas. Eu vou te dar um tempinho, um minutinho, e já já a gente volta para corrigir. Vamos corrigir então o nosso exercício aqui, a nossa atividade. Para estudar matemática é preciso concentração. Eu tomei a liberdade aqui de escrever esta frase em código binário. Depois eu vou passar aqui o endereço do site que eu utilizei para fazer esta conversão. É bem legal esse site. Mas vamos analisar primeiro aqui a numeração, ó. Eu posso contar por aqui, ó, os caracteres, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. 7 vezes 6 é 42. Mais estes 1, 2, 3, 4, 5 aqui, 42 mais 5 vai dar 47. Então quer dizer que esta frase, junto com os espaços, possui um espaço de 47 bytes, né, de armazenamento ali no nosso HD. Agora, o site que eu utilizei para fazer esta conversão de texto é esse aqui, ó, é o www.invertexto.com/código-binário. Você pode só digitar o .com e depois você vai lá no menu e digita lá código binário. Ele vai te mostrar duas telas. Numa tela você escreve em português ou em qualquer outra língua, né? Não importa. Você vai escrever lá a letra e ele vai passar aquela letra e os espaços para o código binário. Ou você pode escrever em código binário, caso você tenha curiosidade de descobrir, tenha uma outra fonte, um código binário, uma revista, um livro que você leu, né? E você quer descobrir o que significa aquele código binário, caso você queira brincar com um colega seu, se comunicarem utilizando o código binário, ali você consegue decodificar. Você copia e cola lá no site e coloca para decodificar, ele vai passar rapidinho para português e você rapidamente consegue ler a mensagem. Fica a dica aí para quem quiser descobrir um pouco mais, este invertexto.com. Agora, passando de um sistema para outro, vamos entender como que funciona isso aqui. Primeiro, você vai ter que lembrar que os 8 dígitos, ou melhor, você vai ter que saber que esses 8 dígitos do código binário, da direita para a esquerda, cada posição representa um número, tá? Como o nosso
código binário ele é de base 2, aqui no primeiro, na primeira posição, nós temos um 2 elevado a 0, que é 1, né? Depois um 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, até 2 elevado a 7, que é igual a 128. Então, cada valor desse aqui, nesta posição. E aí, você tem que lembrar que, quando nós temos 0, se aqui, imagina que aqui for 0 e 1, zeros e 1s. Aonde tem 0, aquele impulso elétrico que eu estava falando antes do bit, não vai passar. A lâmpada lá vai ficar apagada. E aonde for 1, a lâmpada vai ficar acesa. Então, então é para pegar aquele valor daquela posição lá. Eu vou tirar por um momento agora esses 4 primeiros dígitos aqui da esquerda para a direita e vou deixar só os 4 da direita aqui, tá? O 1, o 2, o 4 e o 8 e vou deixar ele aqui, ó. E vou pegar este código binário aqui como exemplo, o 0101. Isso aqui é um número. E que número que é esse aqui no nosso sistema decimal? Olha só, aqui está o número 1 do código binário. Quer dizer que essa lâmpada ficou acesa, o impulso elétrico está pegando ali, está passando por ali. Então eu vou pegar o número 1, que ele está na posição 1. Aqui também, aliás, vamos voltar aqui. Na segunda posição está o número 0, então ali a lâmpada está apagada. Por ali não está passando impulso elétrico, então eu não vou pegar o número 2. Aqui está o número 1, então ali a lâmpada está acesa, está passando impulso elétrico, então eu vou pegar o número 4. E aqui eu não vou pegar o número 8. Nesse caso, vou pegar o número 4 e o número 1. 4 mais 1 é o 5. Isso aqui, este código binário, significa o número 5. Olha só, é assim, professor? Então vamos ver esse exemplo aqui. Número 1 na primeira posição, número 1 aqui no 2 e 1 no 4. Por esses 3 aqui está passando o impulso elétrico. Ali a lâmpada está acesa nessas 3 primeiras posições. Então é 1, 2 e 4. 4 mais 2 é 6, mais 1 é 7. O 7 é o 0, 1, 1, 1. No final da aula de hoje eu vou passar um jogo para você praticar isso daqui, bem legal. Ó, 1, 0, 1, 0. Dá uma olhada. Na posição do número 1, 0. Não está passando impulso elétrico ali. O 2, vou pegar o 2 e vou pegar o 8. 8 mais 2 vai dar 10. Então, até combina, né? 10, 10. Ah, é por causa disso? É 10, 10? Não é por causa disso, não. É por causa que aqui está passando o impulso elétrico no 8 e o impulso elétrico no 2. É por isso que é 10. Coincidentemente, ficou 10, 10. Que mais? Tem mais um, professor? Tem. Que número que é esse aqui, ó? 1, 1, 1, 1. Todas as lâmpadas estão acesas. Então, vai ser o 8, o 4, 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 10. 10 mais 1, 11. Aliás, 8 mais 4, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15. Nada a ver com 11, né, professor? 15. Olha só, este é o 15. Que legal, né? Nós vamos ver daqui a pouco para o alfabeto de letras. Vamos dar uma analisada aqui no nosso quadro, né? De 0 até 9. Dá uma olhada aqui, ó. Os 4 primeiros dígitos da esquerda são todos iguais, 011, 011, 011, então eu vou tirar esses 4 primeiros da esquerda aqui e vou deixar só os 4 últimos. Observe aqui, nessa tabelinha, ó. Olha o 1 aqui, ó. O 1, ele é 1 por quê? Porque só tem o 1 na primeira casa, nas outras é tudo 0. Ah, e o número 2? O número 2, ele só tem o 1 na segunda casa. O número 3 tem o 1 na primeira e na segunda, 2 mais 1, 3. O número 4 tem o 4, tem o 1 só na casa do 4. O número 5 no 4 e na primeira. O número 6, aqui ó, 4 mais 2, né, é 0, 1, 1, 0. O número 7, 0, 1, 1, 1. O número 8 tem o 1 só aqui no primeiro, nas outras 4 não, né? E o número 9 no 8 e no 9. Bom, agora é a sua vez. Utilizando aqui, ó, como exemplo, né, eu já vou deixar isso aqui para você pensar, para você conseguir resolver. Reescreva os números abaixo na representação do código binário. Letra A, B, C e D. O número 8. Como que é o número 8 em código binário? Eu quero que você escreva utilizando agora este exemplo aqui e daqui a pouquinho a gente já volta para corrigir.
Vamos corrigir, vamos ver se você acertou lá. Na letra A, o 8 vai ser o número 1 apenas na primeira posição aqui da esquerda e as outras 0, né? Eu já vou ter o 8, ó, 1, 0, 0, 0. O número 12, eu preciso do número 1 aqui no 8 e no 4, né? 8 mais 4 dá 12 e nas outras 0, então vai ser 1, 1, 0, 0. O número 2 é fácil, né? Basta o número 1 aqui na segunda posição e nas demais 0. Então é o 0, 0, 1, 0. E a letra D, o 14, eu vou ter que ter o 8, mais 4, 12, mais 2, 14. Então 1, 1, 1 e 0. Joia? Vamos em frente. Passando de um sistema para outro, agora com letras. Como é que vai funcionar com letras? Olha só, nós temos aqui os nossos quadros aqui, né, com a letra A, B, C, enfim, o alfabeto todo em letra maiúscula. Observe agora aqui, ó, os 3 primeiros dígitos, como eu falei antes, eles fazem menção à formatação da letra. Se o início for 010, os 3 primeiros dígitos forem 010, as letras serão maiúsculas. Se começar com 011, vai ser minúscula. E como nós vimos antes lá, né, se tiver o 1 na frente, provavelmente vai ser algum acento em alguma letra ali. Agora, vamos olhar aqui para você entender como funciona para a letra, é a mesma coisa que para os números. Observa a letra A. A letra A está com o número 1 na primeira posição, então é 1, é a primeira letra. A letra B está com 1 na segunda posição, é o número 2. Então, será que para a letra C vai ser 3, que é a terceira letra? É 2, o 1 na posição 2, né? E o 1 na posição 1, 2 mais 1 é 3. Vamos ver a letra D. O número 1 está aqui na terceira posição, que é o 4. D é a quarta letra. A letra E. O número 1 na primeira posição da direita e na terceira. Na primeira e na terceira, então é o 1 e o 4. 1 mais 4 é 5. A letra E é a quinta letra. A letra do meu nome, que eu sei que é 10, é a 10ª letra, porque é J, que é do meu nome, né? Só por isso. Então, J de Júlio. Olha lá. É 10 mesmo, porque tem 1 aqui no 8 e tem 1 no 2. E 8 mais 2 é 10. E assim é para todas as outras letras aqui. Se você pegar a letra S, por exemplo, aqui, tem 1 na primeira posição, 1 na segunda e 1 na quinta posição, aqui no 16. 16 mais 2 vai ser 18 e 18 mais 1 é 19. E a letra S está na posição 19, ou 19ª posição, né? Então, agora é com você. Eu quero que você descubra qual palavra está escrita abaixo. Tá aqui, ó, o código binário e contando desta maneira como a gente fez agora, eu quero que você descubra que palavra está escrito aqui em português. Daqui a pouquinho a gente volta para conferir. Vamos corrigir aqui, vamos ver se você acertou qual é a palavra. Eu escrevi aqui embaixo, ó, o código que nos interessa. Observe que os 3 primeiros dígitos da esquerda são 010, né? O que significa que esta palavra
é maiúscula, ela é formada apenas por letras maiúsculas, ó, todos 010. Então eu tirei os 3 primeiros e escrevi apenas os 5 dígitos da direita. Então aqui 10011, aqui o 01001. E analisando o primeiro, eu posso ver que tem na primeira posição, na segunda, então é 1 mais 2, e na posição 16. 16 mais 2 é 18, e 18 mais 1, 19. A gente viu essa letra agora há pouco, né? É o S. Agora aqui, ó, o segundo código. É 1 na primeira e 1 na quinta, que é o 8. 8 mais 1 é 9, e 9 é a letra I. Agora, no próximo, é o 19 de novo. Ó, perceba como, inclusive, é o mesmo. Opa, S-I-S, cis. Aqui é o 16 mais 4, né? Acho que dá 20. Acho que é o 4, 16 mais 4, 20. E o 20 é o T. Agora, aqui é 1, 2 aqui é o 4, 4 mais 1 é 5, 5 é o E, é a quinta letra. Essa aqui vai dar 13. Opa, 13 é a letra M, cis, T, e esse é o A, né? Todo mundo já sabe, ó, só tem um na primeira posição, então é a letra A. E sistema é a nossa palavra. Parabéns para você. Se você acertou, você já consegue ler código binário. Já consegue passar do código binário para o português. Agora é só praticar. Vamos falar um pouquinho agora daquela nossa unidade de armazenamento de dados, do HD, aquele que eu estava falando antes. Esse aqui é um hard disk, é o HD, ou disco rígido. Nós temos o HD, a sigla para hard disk, e o SSD. Dentro do HD, que é um pouco mais antigo, né? Um pouco menos novo, digamos assim, do que o SSD, que é uma versão mais moderna do HD, o HD, dentro dele tem um disco magnético que armazena ali os arquivos, as informações. O SSD, ele é composto por uma placa que tem vários chips e cartões de memória, digamos assim, e a sigla do SSD é Solid State Drive. Então ele significa unidade de estado sólido, enquanto o hard disk é disco rígido em português. Nós temos também os dispositivos de armazenamento portáteis, que certamente você já deve ter visto ou deve ter um aí, né, para você passar arquivos de um computador para outro, de um ponto para outro digital. Nós temos os pendrives e temos também os cartões de memória. Esses são os mais novos, né? Antigamente existiam outros dispositivos, aí nós tínhamos disquete, tínhamos o CD, o DVD ainda existe o CD também, mas estes aqui são os mais utilizados atualmente. Temos também os HDs externos. O HD externo, ele tem a mesma função daquele HD que a gente viu antes, no slide anterior, porém ele não fica dentro do computador e nem dentro do notebook, né? Você tem a opção de ligar ele em outros dispositivos. É como se fosse um cartão de memória grande que conecta, não é tão grande assim, né? Tem um tamanho pequeno também, mas é um pouco maior que o cartão. E conecta no computador através do cabo via USB. E quando o meu dispositivo de armazenamento não está no computador, esses dispositivos que nós falamos antes, o HD ou SSD, ele está dentro do computador. Se você tem uma música no seu computador, se você tem um texto, se você tem uma foto, significa que ele está armazenado naquele dispositivo. Você pode armazenar ele no pendrive, e aí é um dispositivo portátil, ou no HD externo, mas também é um dispositivo, ou você pode armazenar esse arquivo, hoje em dia, numa nuvem. O que é uma nuvem? Cloud é a sigla em inglês, né? Nuvem em inglês é cloud. E o que é a nuvem? Bom, a nuvem é um local de armazenamento de dados que não está no computador. Se você aí que está assistindo já ouviu falar de nuvem e ficava naquela de que nuvem, afinal de contas, é essa que estão falando, né? Brincando até com aquela nuvem lá do céu. Esta nuvem aqui é, na verdade, um local, imagina lá, o Google Drive. O Google Drive é uma nuvem. Você pode colocar os seus arquivos lá e armazenar lá, músicas, fotos, vídeos, o que você quiser. E como que funciona? Você, pela internet, envia para o Google o seu arquivo. E o Google armazena nos HDs que eles possuem lá. Que eu não sei onde fica, mas enfim, tem um lugar que tem lá o dispositivo de armazenamento, que é o HD, que armazena muito mais dados, inclusive, do que aquele HD que você tem, ou nós temos no nosso computador lá, né, que é um HD do tipo HD industrial. Certo? Agora, os valores de cada unidade.
o que que é? O que que significa? Bom, 1 byte, você já viu anteriormente lá que são 8 bits, certo? 1 kilobyte. 1 kilobyte são 1024 bytes. E 1 megabyte vai dar 1024 kilobytes. Observe aqui como se escreve em português, né? Assim como quilogramas, com Q e U, porém a sigla é com K, minúsculo, joia? E o gigabyte. 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes. E se você tiver 1024 gigabytes, é a mesma coisa que 1 terabyte, 1 TB. Observe bem as siglas aqui, ó. Talvez você já tenha, inclusive, se familiarizado com essas siglas aí, quando tem que trocar de celular, quando tem que comprar um celular, quando tem que ligar numa operadora de telefonia de internet, né? Enfim, aqui nós temos as siglas MB para mega, GB para giga, e TB para terabyte, e KB para kilobyte. Agora, observe uma coisa. 1 quilograma é igual a 1000 gramas, né? Você já sabe disso. E 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. E por que que isso acontece? Porque não é que 1 kilobyte não são 1000 bytes. É simples, a gente já até disse isso aqui antes. Porque 1 quilograma, aqui nesse sistema, nós temos uma base decimal. Enquanto aqui nós temos uma base 2, a base é binária. 1000 gramas é a mesma coisa que 10, olha a base aqui, ó, 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10. 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Se você fizer 2 elevado a 10, vai dar 1024, porque a base é binária. É um sistema binário, enquanto que no outro é um sistema decimal. Agora é a sua vez. Relacione os itens abaixo. Relaciona aqui os itens aqui do 1, 2 e 3 com estes aqui. Eu vou te dar um tempinho para pensar e resolver esse, e já já a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui então a nossa atividade. O número 1, 1024 kilobytes. Vai dar o que aqui? 8 bits, 1 megabyte ou 1 gigabyte? Vai dar 1 megabyte, né? E o número 2, 1024 megabytes. Quando eu tenho 1024 megabytes, eu posso dizer que tenho o equivalente a 1 gigabyte. E o número 3, quando eu tenho 1 byte, eu tenho 8 bits, né? Tenho pouquinho ali. Agora, realize as conversões indicadas abaixo. Olha só, eu tenho aqui este númerozinho, né? Vamos tentar ver aqui 1000, milhão, bilhão, 1 trilhão, 99 bilhões, 511 milhões, 627 mil, 776 bytes. Eu quero que você converta isso daí para kilobyte, para megabyte, para gigabyte e para terabyte. Como que eu vou fazer isso, professor? Ó, você viu agora. Basta dividir por 1024, né? 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes. 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. Então, divide esse número por 1024 e você vai conseguir obter cada uma das unidades. É claro que você vai ter que fazer isso aqui numa calculadora, né? Porque se você for fazer na mão, aí sim, aí você vai sofrer um pouquinho mais, realmente vai demorar bastante, tá? Então, se você tem a calculadora agora aí, aproveita, faz aí essas continhas, eu vou te dar um tempinho e daqui a pouquinho a gente já volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui. Para fazer a conversão para kilobytes, eu vou transformar isso aqui dividindo por 1024. Ao dividir ali na minha calculadora, este número aqui por 1024, nós obtemos esse aqui, ó. 1000, milhão, bilhão, é 1.073.741.824 kilobytes. Aí eu vou pegar este número e vou dividir novamente por 1024. Vou obter 1.048.576 megabytes. Aí eu peguei este número, 1.048.576 megabytes, dividi por 1024 e obtive 1024 gigabytes, olha só. E 1024 gigabytes dividido por 1024 vai dar 1 terabyte. Então, este número de bytes é o equivalente a 1 terabyte. Se você já tiver ouvido que 1 terabyte significa 1 trilhão de bytes, não é. Olha aí, ó. Agora, curiosidade. Cuidado para não confundir megabits com megabytes. Nós temos nos anúncios das operadoras de internet, muito comum isso aqui aparecer. Mas quando você vai fazer lá o seu download, você observa que a velocidade está em megabits. Isso aqui é a abreviação para megabits. A velocidade não é de 200 megabytes, como muitos pensam que é, tá ok? Lembre-se disso. 400 são 400 megabits. Então a velocidade, se você achava que era megabytes, ela na verdade é 8 vezes menor do que aquela que você imagina, ou até do que aquela que de repente tentam te vender. Agora, praticando. Para você praticar isso aqui, eu vou te dar uma dica de um jogo muito legal. Lá na sua loja de aplicativos, digita isso aqui, ó, Binary Game. Binary Game é o jogo binário. E aí, depois que você instalar, clica lá em jogar. Vai aparecer essa primeira tela. Essa primeira tela é para você escolher o nível de dificuldade. Você pode começar no nível 1, lá, números de 1 até 15, letras, e dar continuidade depois. Depois que você selecionar o nível de dificuldade, você vai para essa nova tela aqui e vai escolher o New Game. O New Game, clique no novo jogo, é para você começar um novo jogo. E aí vai abrir a tela do jogo. A tela do jogo é essa daqui, ó. Aparece aqui os números que você tem que... Apareceu o número 13 aqui, por exemplo. Você tem que colocar, basta clicar aqui em cima para mudar de 0 para 1. Você clica, é como se ativasse ali um impulso elétrico, e aí esta primeira posição vai ser 1. No caso do número 13, né, eu teria que clicar no 8, no 4 e no 1, porque 8 mais 4 é 12, mais 1, 13. Vai ser o número 110. E você tem um tempo ali para conseguir chegar até... para conseguir eliminar esses números. À medida que você acerta aqui o código binário do valor, do número, né, sai essa telinha e ele vai diminuindo. E, é claro, tem um tempo. À medida que for aumentando isso aqui, se chegar no final, você perde. É um bom jogo para você praticar aí a passagem de código binário para número decimal ou até para letras nos níveis de dificuldades maiores. E aqui, se você não conseguir lá praticar, você pode pegar na internet mesmo uma tabelinha e ficar colando ali, né? Porque mesmo assim você acaba decorando os números binários depois, ok? O que aprendemos hoje? Hoje aprendemos a diferença entre bits e bytes, né? O que significa cada um, que bytes é o conjunto de 8 bits. As unidades mais utilizadas para armazenamento de dados são o byte, o kilobyte, megabytes, gigabytes e terabytes. Também vimos a transformação de uma unidade de medida para outra, dividindo ou multiplicando aqui por 1024 e a representar os números e letras em código binário. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.